Existem diferentes diretrizes para o tratamento da depressão na infância e adolescência. As principais delas são a do NICE, britânico, a da Academia Americana de Pediatria e da Academia Americana de Psiquiatria da Infância e Adolescência. Diferentes etapas, o que eu faço se um falhasse. Talvez as principais diferenças são que, na diretriz norte-americana, a monoterapia com um psicofármaco é recomendada como primeira escolha, e na britânica eu tenho ou a monoterapia com o uso apenas da psicoterapia ou psicoterapia mais medicação. Mas se eu fosse resumir o quadro anterior para vocês, a gente tem, para quadros leves, estratificando do ponto de vista de gravidade, quadros leves, aquilo que a gente chama, que os britânicos chamam de watchful waiting, uma espera atenta. Então, eu vou pedir para esse adolescente voltar daqui a 1 ou 2 semanas, reavaliar se tem estressores específicos, estabelecer medidas de apoio. Às vezes eu tenho uma situação relacional, um bullying leve na escola acontecendo, e que essa medida já é suficiente para esse quadro. Mas, infelizmente, a gente sabe que quando os pacientes batem na nossa porta, muitas vezes eles já estão num episódio moderado a grave, e para essas situações, as evidências hoje sugerem que o tratamento combinado de psicoterapia mais medicação é a melhor combinação, a melhor intervenção que a gente tem para oferecer. Do ponto de vista de síntese de evidência, a meta-análise mais recente, abrangente, que a gente tem é de 2020, saiu no Lancet, uma meta-análise em rede, que pegou 16 estudos com fármacos, 7 com psicoterapias, 4 combinados, e tentou, aquela coisa da meta-análise em rede, que vê não só as comparações diretas, mas vê as comparações, tenta fazer, através de regra de 3, assim, aquelas comparações indiretas entre as diferentes intervenções. Os resultados sugerem que tanto a fluoxetina em monoterapia quanto fluoxetina mais TCC seriam as únicas intervenções para as quais a gente teria benefício. E lá embaixo, está bem pequenininho, mas a gente tem para nortriptilina e para lista de espera, no caso de ensaios de psicoterapia, é pior do que seriam intervenções que piorariam o quadro. Eu confesso assim, que eu sempre fui muito entusiasta dos estudos de meta-análise, mas eu acho que esse é um dos casos em que a meta-análise talvez mais atrapalhe do que ajuda. E por quê? Esse aqui é um estudo que está em revisão para publicação, aí, liderado pelo professor Argyris Stringaris, do University College London, em que ele mostra uma coisa bem interessante. Existe um pressuposto para eu fazer uma meta-análise dessas comparações de rede, que as populações sejam da mesma origem. Agora, vamos pensar, será que as pessoas que se candidatam e voluntariam para entrar no ensaio clínico de medicação são iguais às pessoas que se voluntariam para entrar no ensaio clínico de psicoterapia? Será que são a mesma origem? E ele viu que não é verdade. A gente tem diferenças demográficas nesses grupos. E não só isso. O que é a condição de controle no ensaio clínico de medicação e o que é uma condição de controle no ensaio clínico de psicoterapia? O ensaio clínico de medicação, o TEDS, por exemplo, que eu vou mencionar daqui a pouco, o adolescente voltava, era visto por uma enfermeira, tinha bastante interação com a equipe de saúde. E achava que estava tomando um remédio ou placebo, não sabia o que ele estava tomando, mas ele estava tomando um comprimido todos os dias. Ensaio clínico de psicoterapia, muitas vezes, você vai para uma lista de espera e fica esperando. A gente diz para o paciente, você tem uma depressão e você espere. Que talvez ali na frente a gente chame você. Pensem na cognição de um paciente deprimido. O que é receber uma informação dessas? O que será que vai acontecer com os meus sintomas depressivos? E aí o que ele mostra nesse gráfico é, se a gente compara pré e pós intervenções, a gente tem ali em azul em cima a psicoterapia ativa e a psicoterapia controle, e depois embaixo a gente tem a medicação ativa e a medicação controle. O controle da psicoterapia melhora muito pouco. Muito pouco. Então, é mais fácil eu ter um contraste de diferença entre o tratamento ativo e o tratamento controle. Eu não estou querendo dizer, e não dá para a gente chegar à conclusão com esse slide, que, por exemplo, a medicação controle melhora mais do que a psicoterapia ativa. Essas comparações não são possíveis. E, na verdade, o objetivo desse trabalho do Argyris é justamente mostrar que essas comparações que aquela meta-análise em rede fez não são muito boas. Então, infelizmente, está publicado no Lancet e tudo mais, mas aquela meta-análise eu não sei se é o melhor guia
guia para a nossa intervenção. As psicoterapias que a gente tem mais evidência são a TCC e a TIP, a terapia interpessoal. Os psicofármacos para tratar depressão na infância e adolescência, eles têm tanto uma resposta diferente em termos de eficácia e efeitos adversos comparado com adultos, né? A gente tem aprovado pelo FDA tanto a fluoxetina quanto o escitalopram, a fluoxetina a partir dos 8 anos, o escitalopram a partir dos 12, né? Mas vocês sabem que a aprovação do FDA não quer dizer força de evidência, necessariamente, né? Existe uma série de razões para um fármaco ser aprovado pelo FDA. O TEDS, que é o principal ensaio clínico que a gente tem na área, né, avaliou TCC mais fluoxetina, TCC e placebo, né? E a gente aqui viu que o tratamento combinado, principalmente para remissão, não só para redução de sintomas, mas para remissão, que é o objetivo do tratamento, o tratamento combinado é superior, apesar de ainda ter níveis bastante baixos, aqui 37%. O estudo TORDIA para depressão, que não responde, né, à primeira intervenção, sugere que a troca por outro antidepressivo, outro inibidor seletivo é o mais eficaz, tanto quanto troca por no caso foi a venlafaxina que eles avaliaram, mas a venlafaxina trouxe mais efeitos colaterais. Então, na prática, o que a gente faz ainda é trocar por outro inibidor seletivo. O que a gente tem hoje, né, é uma ideia de que os benefícios, né, do ponto de vista do NNT de 10, do ponto de vista de melhorar a qualidade de vida de uma criança, superam os riscos, e a gente deve usar os antidepressivos com uso cauteloso, evidentemente, cuidando para o surgimento de sintomas depressivos, principalmente no início do tratamento.